Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do canal Estudar Kardec. Nessa noite de segunda-feira, 8h01, dia 8/7 de 2024, com tempo bom no Rio de Janeiro. Como sempre, algumas pessoas me perguntam, então eu já fico com isso na cabeça. Mas vamos dar início, porque hoje estou sozinho. Nós vamos dar início aqui ao nosso trabalho, trazendo para vocês os nossos recados. Hoje tem alguns recados, tem até algum recado bem importante para dar para vocês. O primeiro recado é o de sempre, né? Que eu sempre faço aqui na abertura dos nossos trabalhos. É falar sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Isso mesmo. Fraternidade Sem Fronteiras, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Esse é o local onde vocês vão encontrar tudo que essa ONG faz lá na África, que é dirigida e presidida pelo nosso querido e amado irmão Wagner Moura. E como alguém me perguntou essa semana aí, eu não sei se no Instagram ou no Facebook, se era o Wagner Moura da televisão. Não, não é aquele, não. Esse aqui é o que faz a caridade. Aquele é um ator, né? Esse aqui é o que faz a grande caridade. Esse aqui é que faz acontecer. Esse é um homem iluminado. Deus permitiu que ele fizesse esse trabalho sensacional lá. Então, vocês podem visitar lá a página, ver o trabalho. Aqueles que puderem colaborar, que puderem ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, de alguma forma, ou se inscrevendo lá na Fraternidade, recebendo um boleto mensal, ou pelo Pix, que vai ficar passando aqui embaixo hoje, durante o nosso bate-papo. Aqueles que puderem contribuir com qualquer valor, já ajuda as nossas crianças de lá, da África, né? Onde tem a coordenação do Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é o nosso primeiro recado. E hoje nós vamos estudar o livro Aconteceu na Casa Espíritas, das reuniões e das sociedades espíritas, a página 6 do livro. Aquele que nos acompanha pelo livro, é só ir lá na página 6 e nós vamos começar. Eu vou, de repente, até voltar um pouquinho, só para relembrar, e a gente depois começa na página 6, ok? Outro recadinho que eu tenho para dar hoje para vocês. Não sei se vocês vão brigar comigo, mas não briguem não, porque é por uma boa causa. Talvez, ainda não sei ainda, certo? Talvez o dia vai ser mudado, o dia do estudo vai ser mudado em vista de um auxílio e colaboração que eu vou fazer para uma outra casa espírita também. Eu estou dependendo deles. É eles que vão me informar, é eles que vão dizer qual vai ser o dia novo do nosso estudo aqui. Porque é assim, deixa eu explicar para vocês entenderem, né? Dar um recado assim, de repente, não explicar, não tem como. Tem uma casa espírita que sempre me pediu a colaboração para quando alguma turma deles de estudo de mediunidade, eles encerram o trabalho do estudo da mediunidade, eu não sei como é que é feito lá, e que eles vão começar a passar para a prática dentro daquele... Isso aí eu sei, que é dentro daquele padrão que a gente tem, que a gente aprendeu,
de um vídeo que está até no canal também, falando sobre isso, sobre o. É como se fosse um estágio, né? A gente não pega o médium novo e joga ele lá dentro para os leões, não. A gente vai ver a aptidão dele, se ele tem aptidão para isso ou para aquilo, se ele pode trabalhar na mediúnica normal, a mediúnica de desobsessão, e por aí vai. Lá a casa tem o processo dela de trabalho, e eles me pedem para fazer, juntamente com esse trabalho de aprendizado deles prático, o estudo do livro Conversando com os Espíritos. E isso é feito de modo fechado. Tá? É um grupo fechado. É feito pelo Google Meet e somente para os membros daquela casa. Eu aceitei, já fiz, e vou fazer de novo esse trabalho a pedido deles. Agora só não sabemos ainda o dia. Eles estão decidindo lá, porque eles também vão criar um novo dia de trabalho lá na casa. A casa não funcionava todos os dias da semana e vai passar a funcionar agora todos os dias da semana, menos domingo. Né? Domingo é um dia especial. Né? Especial, assim, se houver alguma coisa em especial, aí eles colocam no domingo. Fora isso, é um dia de descanso, como outro qualquer, para os frequentadores da casa, os médios da casa, estar em casa com a sua família, passear, ter seu lazer também, né? Mas quando há alguma coisa, tipo assim, uma festa, alguma coisa, como houve a festa junina, foi no domingo. Mas foi legal, né? Então, eles vão começar a trabalhar todos os dias da semana. Eu não sei certo ainda se nós vamos passar esse nosso estudo para as terças ou sexta-feira. Deve estar num desses 2 dias. E eu tenho que esperar, aguardar uma comunicação deles para poder depois informar vocês também, tá? Eu vou fazer um postzinho direitinho, vou botar nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, né? Naquele espaçozinho que tem lá que quase ninguém vê, do Zap, do WhatsApp, né? Vou colocar lá também, que eu uso muito, eu boto sempre lá os meus avisos lá. Eu boto mais lá do que em outro lugar. É porque eu vejo todo dia aquilo. Eu dou uma olhadinha todo dia, as postagens que os amigos fazem, eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Eu abro sempre aqui para ver o que tem, o que está vendo no movimento espírita. De repente, tem algum convite aqui para uma palestra, um troço qualquer, e a gente fica sabendo por ali. Nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo tem Facebook. Eu coloco lá também no YouTube. E aonde eu posso colocar, eu coloco. Então, vocês vão ficar sabendo. De repente, eu gravo um áudiozinho pequeno e mando para todo mundo, que eu tenho listado aqui. O estudo agora, a partir do dia tal, vai ser em tal horário, no dia X, e não sei o que lá. Tá bom? Para mim, é um prazer fazer esse trabalho lá para eles. E é legal, eu gosto de fazer trabalho, eu gosto desse livro, eu gosto de estudar isso em grupo com as pessoas. E eles pedem isso porque, às vezes, eles têm o modo deles de trabalhar. Eles não pedem que seja fechado, não porque para outras pessoas não participarem. É porque é dentro do modo deles que eu vou trabalhar. Eles vão me pedir, vão selecionar, vão conversar, e eu vou adaptar o estudo dentro do modo que eles
trabalham lá na casa deles lá, né? Então, pessoas de fora, de repente, trabalham diferente. Aí, como é o Google Meet, tem tempo, tem um tempo certo, porque não é o Google Meet ele deixa, eu acho que só 60 minutos, se eu não me engano, uma hora, e a gente tem que estar ali alinhado com isso direitinho. As pessoas têm um momento certo de fazer os seus questionamentos, a gente não tem tempo para começar e nem tem tempo para terminar. Então, pode levar 3 meses, 4 meses, a gente não sabe isso. Mas vou avisar vocês que o estudo que vai mudar o dia, tá? Infelizmente vai mudar o dia. Vai continuar tendo o estudo aqui do livro Aconteceu na Casa Espírita, mas em outro momento, porque eu tenho que auxiliar esses outros irmãozinhos lá, né? Então, como eu já dei um longo recado hoje, não tem mais nada aqui para a gente dar, a gente pode fechar a colinha aqui e vamos aqui para a nossa abertura. Vamos à nossa reflexão de hoje, é lá do Paulo César. Paulo César, agora é único o título. Assistam, por gentileza. Agora é único. Todo o certo sempre acontece. Tudo fará sentido um dia. Nada está acontecendo por acaso. Escolhas mudam a direção. Mudar a direção é uma escolha. Existirão situações em que a única saída será aceitar. Aprender a controlar as emoções. Manter o equilíbrio, ter paciência. Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro. Nada valeria a pena se não tivéssemos a esperança que a vida continua. Não sei como, nem onde, e não tenho as respostas, mas creio que tudo fará sentido um dia. Tudo vem no tempo certo. As alegrias, tristezas, as dores e o bem-estar. Tudo necessário à nossa evolução. Poderia ser diferente? Quem sabe? Reclamar soluciona? Creio que não. É necessário perceber que podemos realmente mudar para melhor. É importante fazer novas escolhas. Tentar agir de maneira proativa. Se enganou? Não tenha medo. Corrija a direção. Prestar atenção nas escolhas do hoje é a única forma de criar um novo passado e promover um novo futuro. Soltar o peso que está nos massacrando e seguir em frente. Perdoar as ofensas. Amar incondicionalmente. Difícil? Eu sei. Mas quem disse que seria fácil? Cada um tem a sua história para escrever, sua vida para viver. Nossas histórias se entrelaçam. Amparar e ser amparado, compreender e ser compreendido. Estamos todos juntos. Alguns dizem que temos que encontrar respostas para as seguintes questões: de onde venho, para onde vou, onde errei, etc. Creio que devemos encontrar a resposta para a seguinte questão: qual é a minha prioridade agora? E agir. Um novo dia, uma nova página. Coloque amor em tudo que vai fazer e siga em frente. Tudo vem no tempo certo. Medite. Por narrador Paulo Sérgio Lopes. Muito legal o que o Paulo falou aí para a gente. O Paulo Sérgio Lopes falou para a gente. É mesmo, a gente tem que meditar e pensar bastante. O que eu quero fazer? Né? Qual é a minha prioridade agora? Isso é muito importante. E agora vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece e darmos início ao nosso trabalho, né? Vamos, aqueles que assim desejarem, claro, podem fechar os olhos, levar o pensamento ao alto e pedir ao nosso Criador, ao nosso querido Mestre Jesus,
aos nossos guias espirituais que estão conosco nesse momento, que eles nos envolvam e nos inspire para os trabalhos que iremos estudar e realizar na noite de hoje. Por isso, Pai amado, querido Mestre Jesus e espíritos amigos aqui presentes, nos dê a permissão para darmos início ao nosso trabalho na noite de hoje, dando graças a Deus. E vamos lá, gente. Vamos lá. Como eu estou sozinho, deixa eu cumprimentar os amigos que chegaram aí. E se chegar mais, a gente vai ver. Como eu falei para vocês, vai ficar aí, ó, o Pix lá da Fraternidade Sem Fronteira para aqueles que quiserem colaborar. Na semana passada, nós conversamos e eu vou ler, é pequenininho, eu vou ler o último parágrafo. Eu vou repetir ele para a gente ter uma noção. E dizia-se assim: temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com problemas materiais esquecem de vigiar, cultivando pessimismo, irritação, os palavrões e etc. Entretanto, naturalmente, nossa faixa vibratória, autorizando-nos ao processo de influenciação e, na maioria das vezes, para nossa satisfação, nem se lembram da oração, que poderia afastar completamente, rompendo os nossos propósitos. Isso aqui foi palavra dos espíritos que estavam alertando aos outros espíritos lá o que eles devem fazer de maldade para que a casa espírita não prossiga na sua caminhada. Deixa eu botar esse microfone mais para cá, acho que eu dei um bufetão, quase dei um bufetão nele agora. Para que não ocorra, isso acontece em várias casas espíritas, os nossos amiguinhos ainda com problemas ainda de moral, não querem que a casa espírita progrida. Tem mais é que ela cabe, encerre, e assim eles têm um campo maior de atuação, trazendo o mal, espalhando o mal. Mas isso normalmente não acontece se ficarmos vigilantes todos os dias de nossa vida. Não somente dentro da casa espírita. Repito, como várias pessoas já repetiram isso. Fora da casa espírita, principalmente, a gente tem que estar bem atento, ok? E continua lá. A falange das trevas estava marginalizada pelas palavras do mandante, né? E dessas palavras, uma que eu acabei até de citar aqui agora. O mandante é o Júlio César. Eita, nomezinho danado, né? Quando Júlio César percebeu que já havia estimulado quanto necessitava para a implantação das suas ideias, e eu acrescento aqui maléficas, né? Entoou este grito de guerra: avante! Vamos embora, vamos agir, vamos começar a perturbar os outros. Para aquela odiosa casa espírita, o momento do apocalipse, do acerto de conta, do juízo final e da destruição chegou. Ele estava firme mesmo com a ideia de destruir completamente aquela casa espírita lá. Eles próprios se destruirão. Olha só o que ele fala para a turba dele, para a galera dele, né, que estava ali ouvindo o seu discurso. Eles próprios se autodestruirão. Guardem bem esse pedacinho, e eu vou pedir licença a vocês, que eu esqueci meu marca-texto aqui, e eu gosto de assinalar algumas coisas que é importante, que a gente pode até voltar
depois, se precisar, para aqui. Mas queria que vocês guardassem, que depois vocês vão saber. Mais à frente, acredito eu, não muito lá na frente, por que ele fala isso? Que se autodestruíram. Terminando o discurso maligno em tom de oratória, o obsessor fanático foi aplaudido, aclamado e carregado pelos seus comparsas, enquanto a multidão cantava hino exótico, enaltecendo as forças da treva. Ao mesmo tempo em que gritos alucinantes de combate corriam sinuosos, encontrando o eco no coração iludido dos obsessores. Ele era o tipo do cara que sabia, como eu já falei para vocês, esses tipos de espíritos são muito inteligentes. E ele já tinha feito a cabeça do pessoal. Vocês desculpem eu estar me mexendo tanto aqui, eu ainda não me adaptei com a cadeira, não. Não é só para dizer que a cadeira é nova, não. Eu ainda não me adaptei a ela, não. Ela tem uma rodinha que corre muito rápido. E sobre a influência sonora alucinante, uma marcha hipotética que incentivava o cântico, né? E a marcha incentivava a destruição. A legião dos adversários do bem embrenhou-se pelas ruas estreitas da esquisita cidade, preparando-se para o terrível processo de infiltração. Eles iriam se infiltrar, né, no centro espírita. O planejamento primordial dele era esse, se infiltrar lá no centro espírita. Por isso que a gente fala, agora aqui vou dar uma pausa, a gente fala sempre para os médiuns mais novos, aqueles que estão começando agora na mediúnica, para prestar muito atenção e não se deixar enganar pelas palavras dos espíritos. Porque às vezes fala com uma sutilidade, doce demais até, né? Doce demais até, e isso causa um espanto, todo mundo acredita, olha só que legal que eles falaram, né? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Está muito frio por aí, Bruna? Eita, isso aí não é bom, não. Frio eu fico um pouquinho fora. Eu gosto, mas não tanto assim também. Não, né? Que eu acho que não fui demais também estraga. Mas vamos lá. Prestem bem atenção. Eu falei lá em cima, né? Eles se propõem, eles mesmos vão se autodestruir. Eles vão incentivar as pessoas. Eles vão começar a colocar em prática o plano diabólico deles de destruir a casa espírita. E para quem não sabe ainda, quem não ouviu, ou vai ouvir mais tarde, ou não leu o livro, ou vai ler também mais tarde, esse livro é baseado em histórias reais que aconteceram, de fato, numa casa espírita. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Dias depois, na casa espírita, o trabalho seguia normalmente. No plano espiritual, porém, os instrutores responsáveis pelo centro recebiam a notícia. Os mentores, né? Ele aqui usa o termo instrutores responsáveis, são os mentores da casa, né? Que receberam esta notícia lá no plano espiritual do que o seu Júlio estava planejando. Vamos ter, diz eles, vamos ter mais uma tentativa de invasão dos adversários do bem, comunicou Joana, uma das coordenadoras espirituais do centro.
acabamos de socorrer um espírito desequilibrado que prestava serviço e assistência turba de obsessores, tendo-lhe libertado da influência negativa, narrou-nos com uma riqueza de detalhes diabólica palestra que do já conhecido Júlio César. Realizar em cidade sinistra, almejando mais uma vez destruir a obra do bem, que é a casa espírita. Eu já vou comentar isso aqui. O mentor tratou de apaziguar os tarefeiros, acalmar o pessoal, né, da espiritualidade, solicitando que marcassem uma reunião com todos os cooperadores desencarnados com o objetivo de informá-los a respeito da possível invasão. Viram como a coisa funciona, gente? Deu para ver? A espiritualidade recebeu a informação de que o Júlio César fez uma reunião numa determinada praça, onde nós já falamos logo no início do estudo do livro, e que ele está querendo destruir essa casa espírita. Por que acontece? Essa casa espírita está trazendo para o lado do bem, através do trabalho mediúnico, espíritos obsessores passando eles para o lado do bem. E um deles, esse aqui que Joana cita, foi trazido para o lado do bem, se converteu ao bem e deu os detalhes do que o Júlio estava fazendo. Ele não é um X9, ele está agindo no bem, para o bem, para que a casa não fosse afetada. Um espírito que era obsessor caiu em si, viu que aquela não era a praia dele, foi convencido pelos nossos irmãos espirituais, passou para o lado bom e informou: gente, cuidado, o Júlio está planejando fazer um ataque aqui na casa. Ele diz aqui, a Joana diz aqui, que ele narrou com riqueza de detalhes. Ela não diz quais são os detalhes, mas com riqueza de detalhes. Então, eles sabem exatamente o que o Júlio está planejando. E tem que vir daí o contra-ataque, é claro, né? E a gente passa agora para um novo título: Avaliando a ameaça. É o que eles vão fazer. O irmão aqui pediu, no finalzinho, que os tarifeiros que trabalham naquela casa fossem todos reunidos para se conversar a respeito de como nós vamos agir neste momento. Tem o mentor da casa e tem os tarifeiros que trabalham lá na casa espírita, né? Quando a gente está ali na hora do passe, vários tarifeiros aparecem, né, para nos auxiliar. Nós somos apenas a pessoa que cede o fluido animal lá com a nossa mãozinha, dessa maneira, ou da maneira como é feito em cada casa espírita, é feito de uma maneira, mas tem um espírito ali nos auxiliando, que está por trás da gente, nos auxiliando com os seus fluidos bem mais fortes do que o nosso, porque o nosso ainda é animalesco. Gente, eu tenho que parar de vez em quando olhar, porque não sei por que o StreamYard não marca quando entra alguém. Aí, de vez em quando tem que vir aqui ver se entrou alguém para me cumprimentar, dar aqui o meu boa noite, ok? Mas a gente tem tempo, até meia-noite até meia-noite a gente encerra isso aqui. E começa a avaliação assim. Na semana seguinte, quando o centro, na sua parte física, permanecia fechado, os benfeitores espirituais aproveitavam a madrugada para efetuar a alertadora conferência sobre o desejo de dominação das entidades inferiores, que é o senhor Júlio César.
Então, outra coisa, outro detalhe também, eu vou aproveitar algumas coisas do livro para detalhar para algumas pessoas que nem todo mundo está ciente de determinados trabalhos que é feito na Casa Espírita. Vocês vejam bem aí, olha só. Na semana seguinte, em um dia X, ele não fala aqui qual, a Casa Espírita não funciona. Como eu falei agora mesmo, né? Esses nossos irmãos de outra casa aí que eu vou ajudar, que eu vou colaborar, através aqui da internet, não funcionava a semana toda. Agora vai passar a funcionar, mas domingo não. Lá é o que a espiritualidade fez. Aproveitou um dia que aquela casa não tinha funcionamento e foram lá se reunir. Apesar de que isso acontece todos os dias. Todo ponto de luz que a gente tem aqui no nosso planeta, ou seja, as casas espíritas, de modo geral, grupos, setores onde se reúnem somente os grupos, às vezes não é nem uma casa espírita. Eu, por exemplo, passei uma grande parte dos meus estudos, estudo do Livro dos Espíritos e o estudo do Evangelho, nós fazíamos uma reunião de grupo. E não era numa casa espírita, era em outro local. Mas, com certeza, eles usavam aquele espaço ali, porque ele já tinha sido preparado para nós exercermos lá o nosso trabalho de estudo. Então, era um trabalho limpo, era um local limpo, era um trabalho apropriado para se fazer alguma coisa. E as casas espíritas não tem nada diferente. Quando a gente fecha a casa espírita e vai embora para a nossa casa, a espiritualidade continua lá trabalhando. A casa não fica vazia, não. Ela é usada em toda a sua extensão para vários N trabalhos que a gente nem imagina o que seja. Né? Feita a prece de abertura, o mentor proferiu essas orientações, dizendo: irmãos, o Senhor da vida nos concedeu esta casa espírita como oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos dois planos. É assim que é uma casa espírita, né? Quando ela abre, ela foi antes planejado lá em cima. Ninguém abre uma casa espírita se antes não houver um planejamento espiritual para a comunicação de ambos, encarnados e desencarnados. Temos encontrado neste centro a alegria do... Gente, olha só que legal, eu vou marcar. Toda vez que falo essa palavra, toda vez que vocês me verem sorrindo, é porque vocês vão ouvir a palavra ou Jesus ou estudo, ou Chico Xavier, ou André Luiz, várias coisas. Eu fico contente quando ouço essa palavra. O Senhor da vida nos concedeu esta casa espírita como uma oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos dois planos. Temos encontrado neste centro a alegria do estudo. Olha só que vem em primeiro lugar aqui, eles falando para a gente, estudo. Sem estudo, nada feito. Né? Quem assiste as minhas lives sabe a minha frase, meu bordão, que eu falo sempre no final das minhas lives. Né? Espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec, é espiritismo sem qualidade. Não tem como ter qualidade. E ele aqui fala exatamente isso. A alegria do estudo, a alegria de estudar, gente. Eu hoje estou fazendo um estudo, e com muito orgulho, não vou dizer aqui o nome porque eu não estou autorizado, numa casa espírita. Eu fico muito contente quando estou lá. Eu me afastei muito tempo da casa espírita por causa dessa falta de sabe, você dá entrega e dá alegria. Não adianta chegar lá só o cara saber tudo, falar tudo, e ninguém interagir.
E nessa casa é assim, a gente interage, a gente brinca, a gente sorri, a gente, às vezes, os olhos enchem de água também. Isso que é muito importante. E temos encontrado neste centro a alegria do estudo, do socorro e do labor espíritas, possibilitando-nos abençoadas oportunidades do serviço cristão, em companhia de confrades encarnados envolvidos com o mesmo idealismo. Deu para a gente dar uma sacada nisso tudo aí? Essas coisas têm que estar trabalhando juntos. Socorro, estudo, primeiro. Socorro aos espíritos, mediúnica. Do labor espírita. Amizade, confraternização, alegria, sorriso no rosto. Gente, coisa mais triste do mundo para mim é você entrar na casa espírita e ir lá, seja lá o seu... Não sei, cada lugar chama de um jeito. O seu dirigente, vamos falar dirigente, né? Que a maioria fala dirigente. O dirigente espírita ou o responsável pelo trabalho. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer... Dá um sorriso, sabe? Isso é muito ruim. Eu acho. É a minha opinião. Estou dizendo que todo mundo tem que estar rindo para tudo. Mas quando eu vou para a casa espírita, e eu me lembrei aqui de uma historinha, eu deixo lá fora os meus problemas e já entro rindo. Que se dane o boleto que eu tenho que pagar no dia seguinte. Aí é outra história. Mas lá dentro eu tenho que estar rindo, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar confraternizando com as pessoas. Eu tenho que estar emanando fluidos bons, não só para mim, mas como para os meus irmãos que estão lá dentro. Aí você entra lá com a cara toda emburrada, porque teu dia talvez não foi legal. Quando ela é feia, tudo bem, que nem a minha é feia mesmo. Não tem como mudar. Mas eu posso ser feio e posso sorrir, pô. Né? O Labores Espírita, possibilidade de nos abençoar da oportunidade de fazer serviço cristão em companhia de confrades encarnados, olha bem o detalhe agora, dos confrades encarnados envolvidos com o mesmo ideal. Tem que ter ideal, tem que todo mundo combinar. Eu sempre fui contra, sempre falei aqui no meu canal, estou aproveitando o estudo para repetir, porque quem viu minhas lives, já assistiu alguma live minha, vira e mexe, eu estou falando a mesma coisa. Eu acho que centro espírita não devia ter um bambambam. É opinião minha. Acho que deveria ser um grupo só, onde todo mundo sentasse e desse a sua opinião. Vocês já viram num lugar onde só um manda o que acontece? Casa espírita, clube esportivo, governo. Não dá certo. Não dá certo. Quem estudou bem os livros de Kardec vê que lá onde eles estudavam, no primeiro centro espírita, né, todo mundo opinava, todo mundo dava opinião. Kardec perguntava a todo mundo como é que está, como é que não está, como é que é isso, como é que é aquilo. A minha avó dizia que uma andorinha só não faz verão. E ela tinha muita razão de falar isso. Contudo, nós, que permanecemos ao lado de cá, temos o dever de ampará-los e conduzi-los no caminho reto, respeitando-lhes, obviamente, a faculdade da livre escolha. Claro. O cara pode chegar lá e fazer o besterol que ele quiser.
Ele que fez. Eu tenho direito de ficar chateado? Tenho. Tenho direito de intervir? Não. Quando a coisa é tóxica, um termo muito usado nos dias de hoje, né? Acredito que muita gente já ouviu falar isso várias e várias vezes, em N palestras, N lives e outra coisa. Quando a coisa é tóxica e não está dando certo, te põe para o lado, se afasta. Jesus mandou eu amar ao meu inimigo. Não mandou levar ele para casa, não. Para amá-lo, eu não preciso levar ele para minha casa. O nosso despretensioso trabalho na seara de Jesus tem chamado a atenção dos adversários espirituais, desejosos em aniquilar toda e qualquer disposição de ajuda cristã. Os caras estão empenhados mesmo, estão firmes no propósito de destruir. No fundo, são almas enfermas, são de fato, né? Os obsessores, nossos irmãos, ainda com um nível moral mais baixo ainda do que o nosso, são pessoas enfermas, são espíritos enfermos que precisam de tratamento, precisam do remédio. E o maior remédio que a gente pode dar para eles é o nosso amor, o nosso carinho. Profundamente necessitados de atenção e carinho, que se escondem usando a máscara da maldade, que mais ou menos dia terá de cair, pois a lei é de progresso para todos. Por mais que ele minta, por mais que ele tente mascarar alguma coisa, um dia a gente descobre. Um dia a gente vai ver que aquele que se dizia fulano de tal não era o fulano de tal. Por isso que eu falo, prestem bem atenção no que a espiritualidade traz para a gente. Nem todo mundo é Bezerra, nem todo mundo é André Luiz, nem todo mundo é Chico. Não adianta dar nome bonito que não vai me convencer. Se o conteúdo for fraco demais. Um troço truncho, sei lá, você tem que ficar desconfiado. Você tem que chamar esse irmãozinho à responsabilidade, com carinho, com amor, sem briga. Você falou isso mesmo? Legal, rapaz. Você ouviu isso aonde? Você aprendeu isso com quem? Quem foi que te disse isso? É assim mesmo que a gente tem que fazer? É? E você aprendeu isso como? Não sei. E começa a empurrar ele até uma hora que ele fracassa. Ele vê que ele não tem armas suficientes para combater com a gente, com o bem, e ele entrega os pontos ali. E a gente sai vencedor, e ele também. Por isso, nossas atividades encontram-se ameaçadas, diz lá o benfeitor. Neste instante, vários espíritos ainda em aprendizado para o trabalho espiritual se espantaram. Aqueles que pensam que é só aqui que tem o iniciante, aí, ó, do lado de lá também tem. Vou repetir para vocês verem, ouvirem e verem também, né? Neste instante, vários espíritos ainda em aprendizado, espíritos que recém-desencarnados estavam aprendendo ainda a fazer a sua tarefa aqui no plano físico, ficaram espantados. Tipo assim, caramba, será que esse cara está fazendo isso? Vai fazer isso mesmo? Vai tentar fazer isso mesmo?
Alguns ficaram temerosos, acreditando que nossos superiores não teriam disposição e recursos para a defesa, o que levou o orientador espiritual a transmitir as seguintes palavras tranquilizadoras, uma vez que ele notou que os novatos estavam apreensivos, né, com o que eles ouviram. Pô, o cara quer atacar um centro espírita, ela está planejando isso e aquilo, e ficaram apavorados. De fato, qualquer um fica apavorado, né? E o benfeitor vai esclarecer para eles. Calma, meus amigos, disse ele. Tudo está sob controle. É necessário que nos coloquemos à disposição para fortalecermos os nossos irmãos em jornada terrena. Ou seja, vamos devagar, porque nós precisamos ajudar eles. Nós já estamos do lado de cá, da espiritualidade, e nós temos que ajudar os nossos irmãos encarnados lá. Se a gente não estiver bem preparado, a gente não vai ajudar. Para eles, será uma extraordinária possibilidade de testemunhar na prática tudo aquilo que teorizam acerca dos ensinos de Jesus. Que seria do aluno se a escola periodicamente não lhe aplicasse as provas? Olha que coisa maravilhosa, rapaz, que ele disse aqui, né? O que seria dos alunos se eles não fizessem, se você não avaliasse eles? A mesma coisa, eles do lado de lá e a nossa turminha também do lado de cá. Né? Nós temos que ser avaliados para sabermos, para definirmos até, eu acho que essa palavra é melhor, para definirmos de fato qual é a sua mediunidade. Porque o médium estudou, ele aprendeu lá durante o estudo do livro dos médiuns, ou seja, livro dos espíritos e outros livros que talvez colaboraram para o aprendizado do trabalho na mediúnica. E a gente tem que colocar assim, para você é médium de quê? A gente tem que saber de quê. Para isso que tem uma sessão especial para isso. Para saber se ele é psicofônico, se ele é o médium escrevente ou psicógrafo, se ele simplesmente vai ficar só no suporte, no apoio, se ele é vidente, se ele é audiente. Tem N tipo de mediunidade. E é nesse momento do aprendizado, de colocarmos em aprendizado, que a gente vai selecionar os médios. Entende? A sabedoria divina, através de suas leis, controla tudo, monitora tudo. No mundo de provas e expiações é natural que o mal predomine. A gente sabe disso. Já aprendemos isso várias vezes. Nesse mundo que a gente está encarnado agora, um mundo de prova e expiações, a gente sabe que o mal predomina. Por isso que a gente tem que mudar os nossos atos, a maneira de ver as coisas, o diálogo fraterno, o olho no olho, né? Repetindo. A sabedoria divina, através de suas leis, controla tudo, monitora tudo no mundo de provas e expiações. É natural que o mal predomine, experimentando constantemente os que inspiram o título de seguidores de Jesus. Nos colocando à prova para ver se a gente está nos passos de Jesus. Tem até um filme, um comentário
nos Passos de Jesus. Muito bacana, está aí no YouTube, pode botar e ver, porque é muito bacana. Severino Celestino, ele que fez, eu acho que ele e uma outra turma aí da pesada que fizeram esse documentário nos Passos, eu não sei se é nos Passos do Mestre ou nos Passos de Jesus, mas põe lá, nos Passos do Mestre, põe Severino Celestino, que vocês vão ver que vale a pena perder alguns minutos, porque não é muito grande, onde ele mostra onde Jesus passou, onde Jesus andou, Jerusalém, tudo. Legal. Fica aí a dica para vocês assistirem um bom filme aí, para quem gosta, né? Eu sou fanático por filme, eu assisto tudo que é filme. Não há motivo para o medo ou fraqueza moral, diz ele. Não estamos abandonados por Deus. Dispomos de fartos recursos espirituais de defesa. Temos ao nosso lado as entidades sublimes que nos apoiam, inspiram e garantem a nossa proteção. Todo mundo também sabe disso, que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. A gente está sempre bem acompanhado. Quando o papo é bom, a hora passa rápido, né? O troço já tocou aqui, me avisando, meu Deus do céu. E vamos encerrar aqui esse pedacinho para não ficar semana que vem de umas coisas muito... Não estamos abandonados por Deus, disse ele. Dispomos de fartos recursos espirituais de defesa. Temos ao nosso lado as entidades sublimes que nos apoiam, inspiram e garantem a nossa proteção. Permanecemos no trabalho em nome de Jesus. Estamos cumprindo o quanto possível os desígnios divinos. Dispomos de todos esses recursos. Por isso, não há motivo de pânico. E aqui a gente encerra o nosso pedacinho de estudos de hoje. E semana a gente volta na página 11. Na página 11 a gente volta por estudo. Ok? Como eu estou sozinho, deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa aqui. Bruna, todo mundo faz estudo. Nós somos espiritualistas. Nós somos espiritualistas. Espiritualista é aquele que acredita na reencarnação. Então, todo espiritualista faz estudo, sim. Com certeza. Talvez por opção, Bruna, o local não gosta de fazer estudo. Depende, isso aí depende, é muito, muito raro. No Espiritismo, eu te garanto que faz. Todos os locais fazem, tem estudo. O primordial, o pilar principal, a base mais forte para que uma casa espírita sobreviva é o estudo, é o conhecimento. Sem isso, não adianta que não tem trabalho bem feito. Paulo até respondeu para você, acredito que o Dutra responderá que sim. Em outras religiões espiritualistas estudam com dificuldade. É claro que sim, porque nós somos espiritualistas também. Gente, nós não somos só espíritas, não. Nós somos espiritualistas. O estudo presente em todas as religiões, então, obrigado? Não, obrigado não é. Mas a gente deve ler, por exemplo, o católico lê a Bíblia.
Eu leio a Bíblia, alguns pedaços da Bíblia que me interessam, eu leio. O Novo Testamento, o Velho Testamento, quando a gente está estudando, a gente fala, a gente lê. O Paulo botou aqui também os nossos irmãos de Umbanda também. Meu lápis caiu, gente. Meu lápis caiu. Os nossos irmãos de Umbanda, eles não têm o que nós temos, a codificação, que Kardec trouxe através dos espíritos. Mas eles têm os ensinamentos que as entidades ditas na Umbanda, caboclos, preto velhos, né? E assim por diante, deixaram como legado. E eles, através daquilo ali, eles fazem algum estudo. Mas a casa que eu frequentei, por 25 anos ou mais, a gente estudava o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Infelizmente, o nosso caboclo das Sete Encruzilhadas não deixou nada escrito. O trabalho dele era outro, né? Se você quiser conhecer um pouquinho dessa história, você pode procurar no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Quem ainda não deu like, dê o like, isso ajuda bastante. Você pode procurar lá no meu canal, que tem um médio chamado Zélio. É o título, um médio chamado Zélio. Eu acho que são uma palestra em 2 partes, onde eu conto a história do médio Zélio Fernandino de Moraes, que foi o precursor da Umbanda aqui no Brasil. Conta a história dele, o que ele fez, como ele fez, como é que a Umbanda foi anunciada. A Umbanda não foi criada, como algumas pessoas costumam dizer. Isso é um erro horrível. Não, a Umbanda não foi criada. Ela foi anunciada por um caboclo, que era uma entidade espiritual, como uma outra entidade qualquer, que tinha o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas. E trouxe para a gente bastante conhecimento também. Está aí no meu canal. Você pode entrar no meu canal, Canal Estudar Kardec, vai lá, aproveita, se inscreve também, convida os amigos, e você vai achar lá a história de Zélio, um médio chamado Zélio. Se eu não me engano, eu acho que o título é esse. Você vai... Isso, se você quiser, eu vou botar aqui para passar para você, e para outros também que assim desejarem. Esse é o nosso meio de comunicação atualmente, tá? Vou deixar passando aí até o final da nossa live hoje. Esse é o nosso e-mail. Você pode passar um e-mail, pode perguntar, eu teria um prazer enorme estar respondendo para você alguma coisa que tenha ficado em dúvida, tá? E aguardo sua presença aqui semana que vem. Semana que vem, acredito que a gente ainda vai estar na segunda-feira, tá? Porque isso foi combinado hoje, fazer essa mudança de dia, foi combinado hoje, então para a semana ainda não tem uma posição. E mesmo que tenha, eu também tenho que me preparar para me fazer minhas mudanças também que eu tenho que fazer, ok? E para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, eu trouxe para vocês, a gente vai encerrar aqui, eu recebi uma postagem, eu vou primeiro ler uma postagem que eu recebi, muito interessante, do meu padrinho do Espiritismo, que é o Simão Pedro de Lima. Ele fez uma postagem que eu achei muito interessante, é pequenininha. E eu vou ler para vocês aqui, que é um texto de Emmanuel com Chico Xavier, que diz, e depois eu boto o encerramento, depois eu faço o encerramento. Diz assim, abre aspas:
Diante daqueles que parecem caídos, silencias quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabemos até quando e até aonde conseguiremos assegurar a própria resistência, à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Emmanuel, por Chico Xavier. Eu recebi do meu querido irmão e amigo Simão Pedro de Lima. Gente, aqui a gente está encerrando. Eu vou botar o fechamento de hoje. Não vou fazer uma prece, mas é uma prece que eu adoro também. Eu vejo como uma prece, porque é muito bonito essa música. Ela chama-se Alegria Cristã. E após isso a gente faz o nosso encerramento, ok? Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir.